Olá a todos e todas as alunas que estão agora assistindo, né? é, Essas informações do concurso PSS do Estado de São Paulo, em especial da educação inclusiva. E a gente sabe do conteúdo que tem muito conteúdo aí para pouco tempo de preparação, mas nada é impossível. Então, eu vou trazer em algumas aulas para vocês. Esse material, ele é um resumo, tá? De todas as obras que eu vou apresentar para vocês, mas, assim, para vocês terem a ideia da noção principal de cada obra. É óbvio que cada uma delas vai estar falando exclusivamente da educação especial e a sua importância de inclusão. Como incluir esse aluno no meio dessa educação que, ao mesmo tempo, o exclui. Entretanto, tem que ver o que cada autor entendeu, qual é a função e a visão de cada autor, porque é o que vai estar cobrando de vocês. Não é tão difícil, né? A gente apenas memorizar os principais pontos que cada autor vai estar tratando da educação inclusiva, tá bom? Hoje a gente vai começar com a Rosita Eder Carvalho, uma especialista no assunto. Desde a década de final de 2000, ela vem aí com vários livros, vários documentos, assim, e falando da educação, da importância desse aluno dentro da escola. Antes, né, a gente pega um tempo, uns 20 anos atrás, mais ou menos, o aluno da educação especial, ele ficava dentro da sala, assim, largado, né? Ele ficava ali, mal tinha um acompanhamento, se tivesse, não era preparado para isso, e foi só indo nos bancos escolares só para tirar um certificado. Hoje não, hoje já tem leis mais que os protegem, tem mais informações, tem materiais cada vez mais produtivos para trabalhar com esses alunos. Sei que não é fácil para determinados professores, né, tentar adaptar o seu modo de ensino, mas a gente tem que fazer isso. Isso vai ocorrer gradativamente, mas ele não pode mais passar como um aluno invisível dentro da sala de aula, tá bom? Então, para não ficar muito longo aí a nossa aula, para a gente ir no foco principal de hoje. Então, uma das primeiras obras citadas no concurso é Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. Por que nos Pingos nos Is? A Rosita Eder Carvalho, ela vai colocar, explicar desde o início como esse aluno ou aluna, ela é vista dentro da escola, na sociedade, até ela ser incluída na inclusão, né? A gente sabe, quando a gente fala de inclusão, a gente também tem que estar olhando o desenvolvimento da educação na história. Então, o objetivo da obra da autora é esclarecer os conceitos da educação inclusiva, combater equívocos sobre a inclusão e defender uma escola para todos. Então, isso é o objetivo principal da obra dela, tá? Porque eu tenho que entender o que é uma educação inclusiva? Por que eu tenho que combater essa falsa inclusão? Tá? E por que eu tenho que defender uma escola para todos? Da onde que vem escola para todos? Surgiu do nada? É simplesmente a escola é para todos, mas aonde está escrito isso que a escola é para todos? Então, eu tenho que ter uma noção do que eu estou querendo entender e fazer para poder prestar esse concurso. E na hora de ler a questão, na hora de eu interpretar, eu sei que eu estou falando dessa autora. Então vamos lá, eu acho muito interessante da obra dela que ela vem desde essa evolução histórica. Quem puder, mais para frente, leia o livro inteiro, tá? Ele é muito bom, esse livro ele é muito bom mesmo. E quando a gente pega essa parte da evolução histórica da educação, é fantástico como ela vem explicando. Então ela vai citar um pouquinho a questão da evolução histórica na educação na antiguidade, na Grécia, na Idade Média, na modernidade e na atualidade. Por quê? Porque a gente vai entender, por exemplo, que na antiguidade, quando se fala em educação, a prática da educação era a prática voltada para a sobrevivência. Então, ou seja, para sobreviver na antiguidade, lá, né, remoto, você tinha que aprender a se virar sozinho. Então, não tinha infância, não existia adolescência. Então, a criança, o adolescente, tinha que se virar. Então, a partir do momento que tinha algum responsável por ele, ele tinha que aprender a comer, a caçar, a fazer sua comida, a costurar, a enfrentar as coisas. Então, esse era o tipo de educação. E aí vai falar que educação mais será para todos? Nesse momento onde é uma educação voltada para sobrevivências, esses alunos que a gente tem hoje
da nossa educação especial, não sobrevivia, né? Eles eram assim, não tinha aquela paciência, não se conheciam, eram chamados de loucos ou até mesmo como castigo de Deus, infelizmente, e morriam, gente, durante crescia, não sabia se virar, né? Já que era uma educação voltada para a sobrevivência, essas crianças mal chegavam à adolescência ou terminavam a fase de infância. Então, na antiguidade, a educação era prática. Tinha que saber sobreviver, saber enfrentar as coisas, saber resolver. Na Grécia, né, onde a gente vai ter um pouquinho de evolução da humanidade, vai ter a chamada paideia, tá? Por que é a paideia? O que ela defende? Ela defende aí uma formação integral do ser humano. Quando a gente pensa em Grécia, em pensamento social, político, né, arte, dança, filosofia, a gente vai entender que esses elementos não vai ser para todos. Quando a gente vai falar em Grécia, a gente vai ter um público bem seletivo que vai ter direito a essa formação integral, tá? E essa formação integral era apenas para os homens ricos e intelectuais, entendeu? A grande massa da população na Grécia Antiga não tinha. Por exemplo, os escravos recebiam apenas a formação para trabalho. Eu tinha que trabalhar. Já os homens livres que tinham acesso ao conhecimento filosófico e científico. Quando a gente fala homens escravos aí na Grécia, a gente não está falando da escravidão negra, tá, gente? Eu estou falando daquela escravidão que era quando a Grécia conquistava terras através das guerras, então o povo se tornava escravo, escravo por dívidas, então era classe baixa. A mulher, então, nesse período, ela podia até fazer parte de uma família rica, mas ela não tinha acesso ao conhecimento. Era apenas os homens cidadãos de bens, filósofos, científicos, professores, políticos, militares, esses que tinham a formação integral. Por isso que ela é chamada de paideia, tá? Da ideia, da luz, do poder. Mas esse vai ser poder restrito a esses homens livres que tinham condições financeiras abastadas, tá? É um período onde o professor é muito valorizado. Tá? O conhecimento, o ser, o saber, a filosofia é fundamental no conhecimento do berço da humanidade, mas não vai ser para todos. Na Idade Média, né, que a gente vai ter essa transição aí, ela vai ser aquela educação voltada a clero e nobreza. Ou seja, a grande massa camponesa aí também não vai ter acesso à educação, tá? Vai ser uma grande exclusão. Então, todo o conhecimento também de arte, do pensar, do construir, da matemática, vai estar voltado apenas à pobreza e os ricos, tá bom? E aí, novamente, a gente vai estar aí excluindo a grande parte, quando a gente inclui também a esses alunos que nasciam, né, com as necessidades especiais, não tinham acesso a nada. Na modernidade, ela vai dar assim, ela vai ser uma modernidade elitista, ainda elitista, infelizmente, onde poucos possuem acesso à educação. Isso vai ser principalmente a modernidade na Revolução Industrial, que vai ser lá para o final do século XVIII, início do século XIX, onde a gente vai ter aquele boom de evolução, cidades da Europa crescendo, Inglaterra se modernizando, várias pessoas se enriquecendo, porém a massa trabalhadora ainda não vai ter acesso à educação. Por isso, quando tem a Revolução Industrial, somente na segunda Revolução Industrial, é um momento onde tem muitas greves gerais assim na Europa e a Inglaterra assim despontando em greves. Por quê? Porque vai ser um primeiro momento de pensamentos de direito trabalhistas e direito à educação para todos. Tá vendo que aí já começa, ou seja, um filho do trabalhador vai começar a ver, também vai ter que questionar a questão de o filho também ter algum ensinamento, não só ensinamento dentro de uma fábrica, mas também ter um conhecimento. A gente tem que lembrar, quando fala em Revolução Industrial, filmes, alguns livros, né, enalteçam tanto, não que não foi bom, que hoje nós estamos na pós-revolução industrial, mas muitas crianças morreram na revolução industrial. Muitas crianças que eram consideradas anormais foram também abandonadas e morreram por falta de acesso, entendeu? Então eram todas jogadas
né, a um canto, ou essas crianças que tinham algum problema de autismo, que não sabiam o que era autismo naquela época, ia com a mãe nas fábricas, não sabia o que estava fazendo, morriam dentro dessas fábricas, entendeu? Então a modernidade vai ter uma educação, sim, onde poucos irão estar tendo acesso. Na atualidade, principalmente a partir da década de 30 ou 40, vai se falar um pouquinho mais de educação especial. Vai ser mais praticamente na década de 80 que vai começar a ter um olhar um pouquinho melhor, tá? E hoje, onde discute, desculpa, tá? Muito, que é a inclusão de todos na escola. Aí hoje a gente já tem leis, a gente já tem assim a questão de ferramentas que possa estar incluindo esse aluno durante esse processo educacional dele. Então, assim, no livro dela, quando ela fala toda essa evolução histórica, você vai entendendo até ela chegar nessa inclusão para todos, como é fundamental a gente entender a evolução histórica da educação, onde ela já separava esses alunos, né? A gente vai ter uma separação por questão de doenças que não eram ainda conhecidas, doenças TDAH, o autismo, né, o TOD, que a gente conhece hoje, a questão depois social, política, econômica. Então, tudo isso já era separado. E hoje a gente discute essa inclusão. Então, é importante, se caso houver uma questão de evolução histórica na prova, na questão da autora, ela foca bem isso, que durante todo o trajeto da história, a gente, desde a antiguidade até a modernidade, o acesso à educação vai ser para poucos e ainda mais para os alunos da educação especial nem era citado. A criança que nascia com algum problema não era considerado um cidadão, né? A gente tem ideia, tem sociedades aí que, quando percebia que a criança tinha algum tipo de problema, elas se sacrificavam. Olha só. E na Grécia também era a mesma coisa. Se classificava as crianças quando ela não era perfeita, porque a história do perfeição, do atleta perfeito, do músculo, da prática esportiva, de ter uma boa saúde, vem da Grécia. Não é à toa que temos aí as Olimpíadas, que são dos gregos, né? Corpo perfeito, velocidade, mas lembre-se, não era para todos, tá bom? Vamos ter aí uma mudança de paradigma. Por quê? Antes, né, no meio da nossa modernidade que a gente viu, nós tínhamos o positivismo, tá? Que acreditava que tudo deveria ser classificado. Então, com a evolução industrial, ele vai falar que tem que ter uma classificação, tá? E para classificar, vai incluir também na educação. Como que ele vai classificar? Então, é aquela coisa de uma visão onde a escola vai separar os alunos em alunos bons, médios e fracos, e anormal com normal. Olha só, positivismo é o momento da história da humanidade, que é o início do estudo da sociologia, do qual domino bastante, e ele vai falar o que é positivismo para Augusto Comte, tá? Então a sociedade vai evoluir, sai daquele pensamento religioso, vou acreditar nas coisas como que eu vou dizer, eu acredito que a ciência fala. Para a sociedade avançar, eu tenho que afastar dos dogmas. Para a sociedade avançar, eu tenho que ter mentes brilhantes. Estão entendendo? Para eu ter mentes brilhantes, eu não posso ter um aluno que não considera um aluno fraco, o aluno que não acompanha. Então, ele vai classificar esses alunos em alunos muito bons, médios e fracos. E o anormal é aquele que ele não conhece, não sabe nada, que fica andando para a sala. Então, esse não vai se encaixar no mundo atual da modernidade. Mas com o avanço das ciências humanas e das teorias contemporâneas, tá? Aí vai começar a questionar. E como assim eu não vou incluir esse aluno também no processo educacional? Eu tenho que incluir. A autora fala, eu tenho que dar uma maneira de que ele possa também ter o mesmo acesso que o aluno normal, entre aspas, né? E essa educação, inclusive, ela vai nascer justamente dessa mudança de paradigma. Que paradigma que vai ser? Esse paradigma que a gente vai ser do avanço da sociedade.
o avanço das ciências humanas, que vai falar que não posso excluir pessoas só porque ela não tem o mesmo nível intelectual que o outro, só porque ela aprende um pouco mais lento que o outro, só porque ela demora para falar mais que o outro, só porque ela só consegue entender em forma de desenho que o outro. Se ela entende de uma outra forma, mas ela está compreendendo o conteúdo, então ele está sendo incluso nesse contexto histórico, tá? Então, essa mudança de paradigma de que seria o quê? Não classificar o aluno de anormal, de normal, de anormal, de bom ou ruim, apesar de estar voltando nesse tempo, né? De mediano ou não mediano. Então, não pode ser isso. Para seres humanos, vai falar assim, que não. Tem que ser todo mundo junto. Todo mundo tem que aprender, tá certo? E aí, a onde ela vai falar de integração e inclusão. Então, o que é uma integração? O aluno adapta-se, tá? Ou seja, o aluno ele tem que se estar adaptado ao meio ambiente escolar. E para isso, a escola tem que fazer a inclusão, a escola tem que se adaptar ao aluno. Então, o aluno vai se adaptar ao novo espaço, a esse espaço da escola, e a inclusão vai ser o quê? O papel da escola é incluir esse aluno na sua formação de cidadão também, da forma de maneira mais simples, tudo bem, mas eu vou estar incluindo esse aluno. Então, essa integração e inclusão é fundamental para o desenvolvimento da educação especial. Porque se eu não consigo fazer essa integração do aluno, para ele se adaptar ao meio ali, as novas normas e regras, e a escola também incluir ele nesse meio, a gente não consegue trabalhar. Entendeu? Então, essa integração do aluno e inclusão da escola faz com que essa educação ela fique mais leve e que o aluno, que é objeto desse central do aprendizagem, consiga também se desenvolver. Tá? Igualdade e equidade, tá? Então, igualdade, mesmo para todos. Equidade, cada um recebe o que necessita. Então, o que significa isso que o Nicola fala muito na obra dela? Igualdade. Todo mundo tem direito à educação, ponto final. Tá na Constituição, tá? Independente do nível. Todo mundo tem direito. Equidade. Então, vai ser o papel da educação fazer com que cada um consiga aprender conforme a sua necessidade. Então, dentro da escola, eu tenho que fazer o meu papel, do qual esse meu aluno que tem direito à educação, ele possa também ter a mesma equidade de necessidade de aprendizagem. Que se ele não entende na lousa que 2 mais 2 é 4, então eu tenho que ter uma equidade com ele, que de uma outra forma para ele possa entender, nem que for de desenho, que 2 mais 2 é 4. Tá? Então, isso é fundamental nessa obra dela também, que a igualdade e a equidade tem que estar andando. Então, tem que deixar todo mundo aprendendo conforme a sua necessidade, mas, porém, no final, o resultado final vai mostrar que ambos estão aprendendo, ambos estão questionando, ambos estão entendendo o conteúdo que está sendo tratado. Tá? E aí ela fala de uma coisa importante, por isso que eu gosto muito da obra dela, da exclusão escolar. Então, a autora ela vai um pouquinho mais além. A autora ela explica que a exclusão não ocorre apenas por causa das deficiências. Olha só. Então, ela vai explicar todo o contexto histórico da educação, desde a antiguidade clássica, até onde ela falando que lá naquele tempo tinha uma exclusão, onde poucos tinham acesso à educação, né? Com o desenvolvimento da história, a importância da igualdade, da equidade, mas a exclusão lá não ocorre apenas por causa da deficiência. Entendeu? Então a gente também tem que dar uma prestar atenção nesse trecho do livro dela. Porque o que ela vai falar? O que causa também exclusão escolar é desigualdade, repetência, falta de recurso da escola ou do aluno ir até a escola, docente que não tem informação, que não consegue passar o que conhece, tá? Cultura, fatores culturais, econômicos, políticos, tudo isso leva a uma exclusão escolar. Parece que não, mas não. O aluno, por exemplo, que tem
não tenha condições financeiras de ir na escola todos os dias, ele acaba faltando e acaba abandonando. Aluno que vai na escola só para comer é também uma exclusão social, porque daí ele vai só para comer. Daí, quando não tem comida, ele não vai. Daí, ele fica em casa, lá aprendendo não sei o quê. Então, esses problemas econômicos, culturais, até questões políticas que a gente vê aí ao redor do mundo, faz com que o aluno não vá para a escola. Então, quer dizer que não é só o fator do aluno que tem necessidades e deficiências, mas esses fatores também estão embutidos numa exclusão social, tá? E é também muito importante aí questão da formação do professor docente. O professor tem que estar preparado para estar atendendo todos os tipos de aluno. Eu não sei, eu vou pesquisar, eu não sei, eu vou estudar, eu não sei, eu vou dar o meu melhor, para que esse meu aluno possa sair com aprendizagem suficiente para enfrentar a sociedade atual, tá? E aí ela vai falar muito de biologização, patologização e medicalização. Biologização. O que significa isso? Quando dificuldades educacionais são explicadas apenas por características biológicas do estudante. Ou seja, porque o índio ele é mais lento, porque o negro não é apto para determinadas coisas, mas o aluno branco ele é mais inteligente, tá? Então aí a gente já entra a questão do preconceito. A patologização, quando as dificuldades de aprendizagem são tratadas como doenças, ou seja, TDAH, autismo, ou síndrome de Down. Então, ele tem síndrome de Down, ele não vai aprender. Não tem aprendizagem para ele. É uma patologização. E medicalização, quando os problemas pedagógicos podem ser tratados com medicamentos ou diagnósticos médicos, sem discutir as práticas escolares. Ou seja, o aluno vai lá, a mãe, o responsável, vamos dizer assim, leva a criança para o médico, faz um diagnóstico, dá remédio, aquela criança que a gente vê muito nos bancos escolares topada. Que não consegue, às vezes, desenvolver uma prática pedagógica de tanto remédio que essa criança tem. E aí, muitos médicos também não procuram a escola para desenvolver junto algum tipo de projeto, né? Algum projeto que possa estar melhorando o desenvolvimento dessa criança, achando que apenas o medicamento é suficiente. Por isso que, para o autor, o problema muitas vezes não está no aluno, mas na organização da escola. Porque a própria escola que faz toda essa diferenciação de biologização, da patologização e da medicalização. Esse aluno precisa ter um remedinho para ficar mais calmo, né? Viu? O aluno deve ter alguma coisa. Tem que ter, por isso que não consegue aprender, né? A patologização. Biologização. Esse aluno, nossa, ele chega na escola, né? Ou às vezes ele tá um pouquinho sujo, né? Olha também, né? O lugar que ele veio, entendeu? Como as pessoas, isso tudo reflete no processo educacional. Então a autora fala que além daquelas exclusão, essas biologização, patologização e medicalização também faz com que a exclusão do aluno no espaço escolar. E a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Barreiras à inclusão. O que se leva a ter uma barreira à inclusão dentro de uma escola? Tá? Quando eu falo escola, tá? Eu não estou falando só da escola pública, eu tô falando de uma escola particular também, seja qualquer uma universidade, né? Um curso técnico, arquitetônicos. Muitas vezes tem escolas aí, a grande maioria não tem acesso aos alunos cadeirantes, aos alunos cegos. Pedagógicos, então, não tem material pedagógico para eles. Os currículos também não se conversam. A comunicação não existe, né? Então, não tem, às vezes o professor não consegue entender ou chegar até esse aluno. Tecnologia, atitudinais, ou seja, as atitudes, o como tratar esse aluno. Então, tudo isso leva à barreira de inclusão. Um aluno que não se sente incluso dentro de no ambiente escolar, ele não quer ir na escola. Quando ele vê que ele vai na escola, ninguém dá atenção devida, não como um babá eu falo, mas a atenção pedagógica, de fazer com que ele aprenda, ele não vai para a escola. Vai gerar, sim, essa barreira à inclusão. Quando um aluno ele tem dificuldade de subir uma escada,
A gente vê em muitas escolas com grandes degraus aí, que as salas são no andar de cima, até tem escola que são 3 andares, e esse aluno às vezes não consegue, não vai, entendeu? Então, a maneira como são construídas, né, essas escolas, não visa os alunos de educação especiais. Hoje, algumas unidades escolares já estão produzindo escola de acesso, mas a grande maioria ainda é modelo antigo. Então, a gente vê a dificuldade desse aluno de ir até a escola, né? E o currículo que não é conversado, não é aplicado para que esses alunos possam estar aprendendo. Então, essa é uma das principais barreiras à inclusão, tá bom? Né? Tecnologia, não tem uma sala onde o aluno possa estar aprendendo de forma tecnológica mais fácil para ele? Não tem. Ele fica lá no cantinho dele, ouvindo e nem entendendo o que está acontecendo, tá? Então, são essas barreiras que acabam com o desenvolvimento do aluno. E qual que é o papel da escola? O que a autora vai falar? O papel da escola é o quê? Garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. Então, o papel da escola é com que esse aluno vá, se sinta bem, que se permaneça do começo, meio e fim, né? Que ele seja incluso nas participações, né? Que a aprendizagem dele seja coerente, de forma clara e objetiva, tá? Para que ele possa compreender o que está sendo ensinado para ele. Então, esse é o papel da escola, nada mais do que isso, né? É garantir os direitos que é direito do aluno da educação especial, que é o aluno que é o que quer aprender da mesma forma. Não vai ser às vezes da mesma forma que a gente fala, né, a forma tradicional, infelizmente, mas uma forma que ele possa assim compreender através de atividades adaptadas, de linguagem mais fácil, mas que ele saiba o que está acontecendo ao redor do mundo dele. Então, essa adaptação de aprendizagem, ela é fundamental. E o papel do professor? Aí entra o professor. Cada vez mais cobrado? Sim. Cada vez querendo que o professor se especialize? Sim. Porque o professor, ele é o principal canal de conhecimento ainda. E vai ser sempre. Então, ele tem que estar em constante formação, ele tem que conhecer metodologias diversificadas, ele tem que aprender a se dar uma avaliação inclusiva. Hoje tem muitas obras que falam sobre avaliação inclusiva. Ou seja, falta de recurso o professor não tem. O que pode ser que o professor não tenha ainda é a questão do tempo, mas os recursos didáticos e metodologias sobre a educação especial tem e muito. É só você procurar, é só ver, se encaixar, o que dá, o que não dá para fazer, dá para adaptar, vamos adaptar, mas tem que ser feito, tem que ser dado. E o papel do professor é fundamental para que esse aluno possa se sentir amado e incluído dentro dessa sociedade. Tá? Políticas públicas. E as políticas públicas? Quem são as políticas públicas, em especial, que a autora cita na sua obra para defender aí o pessoal, os alunos da educação especial, tá? Então, nós temos a Constituição Federal, a LDB, a Declaração de Salamanca e Educação para Todos, tá? Então, a nossa Constituição Federal de 1988 já fala, né? Garante a educação como direito de todos e assegura a igualdade de acesso e permanência. Lá no comecinho eu falei para vocês, onde a gente ia ver essa história da educação para todos? Está na nossa Constituição de 1988. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, ela regulamenta a educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Isso é importante entender. Então, ou seja, a educação especial vai ter um regulamento, né, que vai ter ganhar mais força e que ela vai ter uma educação inclusiva. Tem que incluir esse aluno. A Declaração de Salamanca, ela defende escolas inclusivas que atendem todos os estudantes juntos. O que significa defender? Atendem todos os estudantes juntos. Na Declaração de Salamanca não pode ter divisão. Tipo, até a década de 94, 95, nós tínhamos as salas especiais, chamavam. Então, todo aluno da sala especial entrava, por exemplo, às 7 da manhã, ele já é direto, ficava o dia
inteiro, até a meio-dia na sala especial e ir embora. Agora não. Agora ele tem tempo que ele fica nessa sala, mas ele tem que voltar para a sala de aula para ser o quê? Para que todos aprendam a mesma forma. É que todos recebam o mesmo comando, tá bom? E educação para todos, tá? Que é de 90, promove a educação de qualidade universal e equitativa para todas as pessoas, ou seja, uma educação universal para todos e com qualidade. Jean Michelet, né, que eu crio isso, então educação para todas é isso, ela é universal. Todo mundo tem direito à educação. Todo mundo, seja dela do jeito que for, mas a educação é fundamental. Tá? E para isso, nós temos que ter o PPP. Tá? O que é o PPP? Projeto Político Pedagógico. Então, o projeto político pedagógico que Rosita fala, que é o incluso, ele é um documento que vai orientar todas as ações da escola, com base nos princípios da educação inclusiva, garantindo que todos os estudantes tenham acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, se caso pergunte na prova qual é o papel do PPP inclusive, segundo a autora Rosita Eder Carvalho, garantir que o estudante tenha acesso à aprendizagem, à participação, à permanência, que ele seja incluso em todas as coisas que ele for fazer dentro da escola. Esse é o papel dele. É isso que ele tem que ser respeitado, tá? Dentro das suas diferenças e necessidades. Lembra que eu falei que na lousa pode ser que aquele aluno entende que 2 mais 2 é 4, só que a coleguinha do lado não entende na lousa que 2 e 2 é 4. Eu tenho que fazer sentado ao lado dele, fazer o desenho para ele entender que 2 mais 2 é 4. Essas diferentes necessidades que ela está falando tem que ser respeitado. Então, o projeto político pedagógico incluso é um documento da escola com base de que todo mundo tem direito à educação e respeitar suas diferenças e necessidades. Segundo a própria Rosita, ela fala que o PPP é a identidade da escola, como a gente sabe. O PPP é a identidade da escola. Nela devem estar definindo os valores, os objetivos, as estratégias pedagógicas e as ações que asseguram uma educação de qualidade para todos sem discriminação. Então, Rosita fala assim que o PPP tem que atingir todo mundo da escola. Desde aquele aluno que tem um desenvolvimento maior até aquele que tem o seu processo diferenciado, que ele aprende dentro do seu ritmo, mas que a equidade tem que estar existindo aí. Então é importante que Rosita fala que essa identidade e a escola precisa aprender a ter o PPP inclusivo. Hoje, aos poucos, estão começando a fazer. É fácil entender tudo isso? Não, não é. É fácil o professor da atualidade, além da demanda de carga que ele tem que também estar atento à educação especial? Também não, mas também não é impossível. Então, para que esse meu aluno também vá para a escola e se sinta bem, eu tenho que fazer a minha parte, tá bom? Então, o PPP ela tem que ser a identidade da escola, onde ela deve ter aí todos os valores, todas as estratégias e todas as ações para que o direito desses alunos sejam respeitados, tá? Então, quando eu vou falar do livro da autora, com as principais ideias dela, que inclusão é um direito, tá? É um direito de todos, isso é fundamental. Tem que ter a equidade, sim. Então, tem que tentar com que todos aprendam não da mesma forma, mas que todos consigam aprender dentro do seu ritmo, mas o conteúdo do qual está sendo passado e explicado. Respeito às diferenças. Então, eu tenho que saber respeitar esse meu aluno e remover as barreiras que existem, tá? Seja a barreira da educação, seja a barreira da falta de comunicação, a barreira do qual das necessidades que o aluno tem de questão de comida, por exemplo, tá? Então, tudo isso são barreiras que impedem o crescimento desses alunos, que precisam ser eliminados. E para concluir, tá? A autora fala assim que incluir é garantir aprendizagem, participação e desenvolvimento de todos. Isso é importante, tá? Eu tenho que incluir o meu aluno. Eu tenho que fazer com que ele participe, eu tenho que colocar ele no desenvolvimento. Então, se o professor vai fazer uma atividade em sala de aula em grupo, o meu aluno tem que estar incluso também dentro desses grupos.
e tem que ser respeitado da mesma forma igual ao outro. Então, para a gente, eu até coloquei aí em negrito qual que é a ideia principal da autora, que incluir não é tratar todos igualmente. Não é tratar todos igualmente, é garantir a cada estudante as condições necessárias para aprender, respeitando as suas diferenças. Tá? Eu acho linda essa ideia central dela. Né? Então, eu tenho que garantir essas condições. Eu tenho que fazer com que ele aprenda, eu tenho que fazer com que ele respeite essas diferenças. Tá certo? Então, aí, de forma bem resumida, tá? Eu falo, mas assim, com as ideias centrais da autora, a gente entende que a inclusão ela tem que ser feita. Eu tenho que entender que essa inclusão tem que ser feita. Então, a escola tem que entender que esse aluno precisa estar incluso em todos os formatos, em todos os momentos da escola. Porque senão, para que esse aluno possa estar em desenvolvimento também, ele consiga também estar na sociedade autônomo, dono da sua própria opinião, sim, tá? Sabendo do que está acontecendo ao seu redor, tá bom? Espero que tenha ajudado até aqui nesse primeiro resumo. Estudem, anotem, façam formação, façam um quadro para vocês verem preparados nos dias da avaliação, tá bom? Beijo!